Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. O pastor Aloysio está viajando, não está aqui conosco hoje. Vou estar ministrando a palavra de Deus ao seu coração. E antes disso, eu gostaria de convidar aqui o pastor Rafael. Está procurando a irmã? Sumiu? Nerusa, cadê a irmã Nerusa? Vamos ouvir um testemunho. Nós tínhamos separado alguns irmãos para dar alguns testemunhos hoje, mas eles resolveram não vir, acho que viajaram por causa do feriado. Receberam o milagre, estão em paz, aleluia. Alguém até me mandou outro dia também, eu estava separando os testemunhos. Muitos irmãos têm contado testemunho, né, que Deus, eu não sei, talvez você está aqui hoje, durante o jejum, você esteve orando e recebeu um milagre de Deus. Tem alguém aqui? Então, levanta, por favor, vem aqui na frente. Vem falar com os pastor Iron, vai ficar ali no canto, pastor. Se você tem um testemunho que Deus fez no encontro, agora, no jejum desse semestre, vai ali no cantinho, por favor, falar com o pastor Iron. Às vezes você tem um testemunho para dar, rapidamente. É importante que a gente testemunhe, Deus tem feito tantas coisas. Pode dirigir ali, ó, ao canto, por favor, pastor Iron. E nós precisamos, a Bíblia diz que nós precisamos contar os feitos do Senhor, amém, irmãos? E exaltar o nome do Senhor. E eu quero chamar a Nerusa aqui, testemunho tremendo que aconteceu com ela. Conta para a igreja, Nerusa. Graça e paz, irmãos. Meu nome é Nerusa. Obrigada. Essa é minha filha Sofia. Há 4 anos eu tento engravidar e os médicos deram diagnósticos negativos. Eu já estava entrando numa menopausa precoce. Estou com 41 anos, não é precoce, eu acredito que seja. E, enfim, passei por 2 inseminações, muitas orações e não consegui engravidar. Minha filha chorava porque queria um irmão, jejuava, tirava coca, batata frita, chocolate. E eu, meu marido também estávamos nesse jejum. E estou aqui hoje para testemunhar o que Deus fez na minha vida. Eu estou grávida de 5 semanas. Amém, irmão. Para a honra e glória do Senhor, naturalmente, E eu fiquei por várias vezes eu fiquei triste, chorei, mas eu nunca murmurei. E eu sei que no nosso meio existem muitas irmãs, que talvez tenham passado ou passou por isso, que eu passei. Mas eu quero dizer para vocês, irmãs, que os sonhos de Deus são muito maiores do que os seus sonhos e os seus projetos. E tudo tem o seu tempo. E eu esperei o tempo do Senhor. E hoje nós, como família, estamos muito felizes. Quero agradecer a Deus, quero agradecer a minha rede, quero agradecer a minha pastora Daniele Valim, que sempre esteve comigo em oração, e as discípulas também. Obrigada, irmãos. Glória a Deus. Pastor Iron, pode vir, irmão. Pode subir, não sei, vamos ver se a gente vai conseguir ouvir todos, né? Aleluia. Chega para cá, irmão. Me ajuda a ser breve, tá? Amém. Graça e paz, amados. Na quarta-feira passada, eu saí para comprar o lanche da célula. E quando eu parei na padaria aí na Nova Suíça, na Maná, assim que eu estacionei meu carro, eu fui assaltado. Dois ladrões me pôs a arma e pediu rapidamente a chave. E a minha esposa, ela assusta muito, mas naquela hora ela ficou caladinha, levantou, nós entregamos a chave e eles saíram. Nós nos dirigimos à padaria, pedimos os salgados que a gente tinha ido comprar
Falei assim, e agora, como é que nós vamos embora? Aí apareceu um vizinho da minha casa, falou assim, o que aconteceu? Eu falei, um assalto. Não, entra aqui no carro, eu vou levar vocês. Eu falei, não, mas nós estamos indo para a célula. Eu quero que vocês nos levem para a célula. E levamos o lanche, fizemos a célula, oramos, e meio-dia da quinta-feira, meu carro estava estacionado lá no setor oeste, intacto, sem nenhum risco. Uau! Você seria capaz de ir para a célula com o seu carro roubado? Deus seja louvado, amém, irmãos? Se você honra o Senhor, você pode saber que Deus tem um compromisso de glorificar o nome dele na sua vida. Isso porque a minha esposa tinha pedido para que Deus acrescentasse a fé dela. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Que bênção! Graça e paz, irmãos. Eu estava com um problema muito sério no meu quadril. Eu não estava conseguindo me movimentar. Vários movimentos normais de tomar banho, levantar a perna, eu não estava conseguindo. Sentava e sentia muita dor ao levantar. As minhas discípulas, minha pastora sabe disso. E teve a primeira reunião com a pastora Marília aqui durante o jejum com os kids, a liderança dos kids. Irmãos, eu fui tocada tremendamente. Eu estava sentada ali bem na lateral e eu fiquei assim, meu Deus, para levantar vai ser tanta dor. E de repente eu não percebi, eu levantei e achei estranho, falei, mas espera aí, parece que alguma coisa mudou dentro do meu corpo. E aí a pastora Marília pediu para as pessoas que estivessem enfermas que viessem à frente. Falou, Senhor, eu vou lá porque eu estou sentindo alguma coisa. Eu falei, parece que o negócio está anestesiado, eu tinha que sentir dor e está anestesiado. Eu vim e a pastora Karina orou por mim. E no momento que orou, irmãos, eu senti literalmente a mão do Senhor, não foi assim por fora não, foi lá dentro. É uma sensação que eu nunca senti na minha vida, mas eu senti imediatamente, eu fui curada. Tá? Eu nunca tinha tido uma experiência como essa, entendeu? Foi tremendo. Olha, eu subi ali depressa, eu andava muito devagar. Hoje, depois vocês podem observar como é que eu ando. Eu sou muito ligeirinha, né? E como é que eu estou andando. E rapidamente, só mais uma coisa. Tinha uma criança da nossa célula que estava muito doente, muito debilitada, e sem recurso de ser tratada. E nós tentando várias coisas, e eu fui visitar essa célula. E quando eu cheguei vendo essa criança, e comecei uma situação muito difícil. Começou um passando mal, ficou muito vomitando as crianças. Quando outra criança, eu falei, meu Deus do céu. Ungi aquelas crianças, declarando cura. Mas eu saí com um óleo recebido aqui. E aí eu peguei e falei, meu Deus, eu saí, eu não vi assim aquelas crianças melhores. Mas eu comecei a chorar, saí de lá chorando. Falei, Senhor, eu preciso de ver essas crianças curadas. A mãe ali também ficou com o coração triste, irmão, mas no outro dia, a criança que tem 4 anos, que pesa 10 quilos, estava correndo. Ela foi, realmente, o Senhor mostrou e falou que o que estava de ruim dentro delas, o Senhor que provocou toda aquela questão dele, numa célula, todos eles colocando para fora. E essa criança ontem estava no louvor e adoração, as líderes levaram e pulando e mandaram o vídeo para mim, para a honra e glória do Senhor. Então, não deixe de levar suas crianças para a célula, de liberar os seus filhos para a célula de crianças, para poder eles mesmos experimentarem dos milagres do Senhor. Eu tenho muitas coisas para falar do Senhor, viu? Mas não dá. Mas o Senhor, eu tenho estado debaixo do favor do Senhor. E eu sou filha amada do Pai. Aleluia! Oh, glória a Deus! Entendeu perfeitamente. Vamos ver ela sair, gente. Olha lá, olha aí que benção. Vai dando glória a Deus aí, minha irmã. Vem aqui, querido. Amém, amado. É nervoso subir aqui em cima, né? Normal. Meu testemunho, pessoal, não é de doença, não é coisa material, mas foi uma revelação espiritual que eu tive durante esses 21 dias. Eu sou novo convertido agora. Estou dizendo aqui, vim testemunhar isso aqui para que aumentem a fé de vocês nesse papel que vocês colocaram aí para as pessoas na qual vocês oram para mim, para seus parentes, entes queridos. Minha irmã é da videira e eu converti. Quando eu falei para ela, ela disse, meu irmão, há 17 anos eu escrevo seu nome nessa lista. E eu converti.
acho que durante esse mês passado agora. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus, amém, irmãos? Não pare de orar. Veja, ele é irmão da Márcia. A Márcia foi uma das primeiras secretárias da videira, esposa do pastor Wendel. E há 17 anos ela coloca o nome dele naquele papel. Talvez como você. E você vai ver, assim como ela viu, cada um da sua família nascer de novo. Glória a Deus. Testemunho de um novo convertido. Aleluia. Bom dia, irmãos. Então, meu milagre que aconteceu foi em 2012. Eu comprei um apartamento num momento difícil da minha vida e uma venda indevida. Fui enganada, né? Me venderam um imóvel que não podia ser vendido. E o que eu tinha naquele momento, eu dei entrada e só descobri em 2014. Desde então, eu fiquei lutando. Muitas pessoas chegaram em mim e falaram que eu ia perder. E o que eu tinha pago, para mim, eu fiquei assim, não, mas eu confio no meu Senhor, confio em Deus. Veio um advogado, mas esse advogado, eu não confiei, para mim não era de Deus. Enfim, eu deixei tudo e falei, Senhor, eu confio em Ti. E nesse momento de jejum agora, eu pedi para Deus me responder e que eu tinha certeza que eu não ia perder. E semana passada foi depositado. O dinheiro que eu tinha pago foi desfeito. Eu recebi reajustado. Glória a Deus! Aleluia! Oh, aleluia! Esse é o nosso Deus que restitui. Amém, irmãos? Ah, que benção. Corrigido. Aleluia. Graça e paz, igreja. Meu nome é Samira. Eu conheço, na verdade, eu achava que eu conhecia a palavra de Deus, porque eu fui apresentada aos 3 meses na igreja, e até há 2 semanas atrás, até 15 dias, eu descobri que eu achava que tinha uma parte na Bíblia que estava errada, que era a história do filho pródigo. Como assim? Pega o dinheiro, sai, e o irmão que ficou ainda é o errado. E eu entendi que eu achava que aquela parte era injusta, porque eu era a irmã do filho pródigo. Eu não aceitava, porque todas as minhas atitudes eram para tentar conseguir o amor dos meus pais. E eu tentava fazer de alguma forma diferente do que os meus irmãos faziam, porque eu achava que em algum momento os meus pais iam olhar para mim e falar assim, Samira, não, você é um modelo de filha que a gente queria. Isso nunca acontecia. E aí, no dia que eu cheguei aqui de manhã, e houve a pregação, foi decaindo da graça, o meu senso de justiça própria era tão grande que eu peguei o celular, tirei uma foto da revista e mandei para minha irmã. Tipo assim, tá vendo? Você está decaindo da graça. E aí, quando aconteceu a palavra, e aí eu comecei a entender que aquela palavra não era para ela, aquela palavra era para mim. Graças a Deus ela ainda não tinha acordado, então eu corri lá e escrevi a mensagem de novo. Mana, quero compartilhar com você algo que Deus falou profundamente no meu coração. E aí eu entendi que os meus pais, eles têm 3 filhos. E eles amam os 3 filhos, porque são filhos. E existem atitudes que alegram ou entristecem o coração deles. Mas eles não vão deixar de me amar. E assim como Deus, eu sou filha. E existem atitudes que eu faço que alegram ou entristecem o coração de Deus, que me aproximam ou afastam. Mas isso não me faz menos filha, menos amada. E a partir do momento que eu entendi esse amor, eu me senti liberta. Cadeias na minha vida foram quebradas. Hoje, eu não faço mais as coisas para os meus pais, porque eu preciso que eles me amem. Eu faço porque eu honro a vida deles. Eu faço porque eu os amo e eu sei que eu sou amada. Hoje eu não faço as coisas para Deus porque eu tenho medo de perder a minha salvação, ou porque eu não vou mais para o céu, ou porque eu vou ser castigada. Não, eu faço porque eu quero agradar o coração do meu Pai. Então, isso realmente, esses 21 dias,
foram quebradas cadeias, eu fui liberta. Apesar de estar dentro da igreja, Satanás tinha me aprisionado, tinha me acorrentado de um sentimento de justiça própria. E hoje eu não quero mais a minha justiça, hoje eu quero a justiça de Deus na minha vida. Aleluia! Oh, glória a Deus, irmãos. A palavra de Deus é poderosa. Uau! Eu estou me contendo aqui, tanta presença de Deus, de testemunhos. Bom dia. Então, eu trabalhava numa empresa há 7 meses, né? E assim, eles nunca pagaram o City Pass, nem o meu salário em dias e nem comissão. Aí eu, no jejum, né, eu orei, pedi a Deus, falei que eu não aceitava, que aquilo não era para mim. E Deus me abençoou com um novo emprego. E assim, no 3º dia, eles me fizeram um vale para me pagar as minhas contas. Amém. Então, foi muito de Deus. Amém. O Senhor é bom. Glória a Deus. Pastor, minha esposa. Paz, igreja. Em tempos de crise, nós precisamos aprender a andar, a confiar ainda mais no Senhor. Há mais de 60 dias, nós orávamos para vender um carro e alugar um imóvel. Graças a Deus, na quinta-feira o imóvel foi alugado e na sexta-feira o carro foi vendido por aquilo que nós almejávamos, para a honra e glória do Senhor. Amém? Obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Uau. O Senhor é bom, irmãos. Puxa vida, né? Quantos testemunhos. Eu fico emocionado de ouvir. Eu falei para a pastora Luiz, e esse tem sido o testemunho de muitos irmãos com a mensagem da graça de Deus. Eu ando tão chorão. Falo, pastor, do nada eu choro, porque é a sensação do amor de Deus por nós todo o tempo, né? Hoje eu acordei, né, e fui rever ali a palavra, para o momento que eu mal sentei na cadeira, eu já comecei a chorar, eu nem sabia de quê. O amor de Deus, a graça de Deus, saber que é amado, saber que não há limites no nosso Pai, e que não tem nada a ver conosco, tudo tem a ver com Cristo. Não é porque nós somos bons, mas é porque Ele é bom. Apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, Ele nos ama incondicionalmente, e nos alcançou e pagou as nossas dívidas, e os céus estão abertos diante de nós. Essa é a verdade do Evangelho. Ontem eu estava em São Paulo, ministrando na conferência dos Radicais Livres de lá, tinha quase 10 mil jovens, no ginásio do Ibirapuera. E ao falar do amor de Deus, eu acho que eu chorei muito mais do que eles, porque Deus falava tão forte ao meu coração, como nós precisamos contar ao mundo a respeito do amor de Deus. Essa é a mensagem mais necessitada dessa geração em toda a terra. E esse é o desejo do meu coração. Eu estou terminando esse jejum cheio de alegria, de gozo, né, de paz no meu coração, dessa presença de Deus. E essa é uma manhã especial, né? Eu fui coroado pela graça de Deus, uma vez que o pastor Luiz não pôde estar aqui, de poder compartilhar essa última palavra do nosso jejum. E a gente tem algo muito especial para fazer hoje. Eu não vou responder aqui as perguntas, por causa do nosso tempo, mas depois os irmãos podem me procurar. Mas só a irmã que está, só dar um recado para a irmã que me pediu aqui uma pergunta. Você que vai casar, querida, pode ficar tranquilo, o seu pastor vai fazer seu casamento, tá bom? Fique em paz, alegre o seu coração que já está resolvido. Para ela, para ela está bom a resposta. Aleluia. Eu quero compartilhar com você, eu quero que você abra a palavra de Deus em Colossenses capítulo 2, verso 14. Colossenses capítulo 2, verso 14. A palavra de Deus diz: havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrário. Uma outra versão diz que nos era hostil. E o tirou do meio de nós, cravando
na cruz. Aleluia. Paulo está falando aos irmãos de Colosso, e ele usa essa expressão. E o que está acontecendo aqui, eu quero que você preste bastante atenção. No século I, no início da igreja, quando um criminoso ele era preso, o que se fazia? Se pegava um documento e escrevia nele todos os delitos, todas as acusações, os motivos pelos quais ele estava sendo preso, condenado. Então, era um documento que estava ali, e esse documento era conhecido como cédula de dívida, ou escrito de dívida. Era um escrito de dívida. E aquele prisioneiro, ele assinava que ele devia aquela pena, e que ele tinha que cumprir cabalmente aquela pena. É a nossa nota promissória dos dias de hoje. Ele assinava uma nota promissória, dizendo que, de fato, ele tinha cometido todos aqueles delitos, e ele assinava embaixo, dizendo que tinha que pagar cada um deles. E quando ele cumpria toda a pena, então, o juiz responsável pela soltura do condenado, ele pegava essa cédula e riscava na parte das acusações, dos delitos, o motivo dele, porque ele já tinha agora pago a condenação, e ele escrevia uma palavra em grego chamada tetelestai, que significa pago, totalmente pago. E ele então, com aquele documento em mãos, podia agora ir embora em paz, que a sua dívida era paga. Paulo está usando esse exemplo, porque os irmãos, obviamente, entendiam do que estava acontecendo ali. Essa palavra, como eu disse, ela é uma palavra grega. Ela pode ser traduzida em três coisas. Ela pode estar traduzida, está consumado, ou seja, a dívida do condenado foi paga. Pode ser totalmente pago, ou pode ser dívida cancelada. Seja qual for, esse era o desejo, obviamente, do coração, não é? Era o alvará de soltura, né, do condenado, uma vez que a dívida estava paga. O apóstolo Paulo, ele usa dessa figura jurídica para transmitir a profundidade da obra redentora de Cristo. Por quê? Porque nós, como pecadores, também tínhamos uma nota promissória contra nós, diante de Deus. Por isso que Paulo está falando isso. Olha, todo homem nasceu pecador. E no decorrer da sua vida, os seus crimes contra Deus, seus pecados, estavam registrados, cada um deles. E cada um de nós tínhamos como pecadores uma nota promissória, não é? Como que assinada por nós contra Deus, que teria que ser pago de qualquer maneira. Paulo está usando essa expressão, essa cédula de dívida que cada um de nós tínhamos, uma série de transgressões que nós cometemos durante a nossa vida. E essa cédula, qual que é o problema dela? Ela era um instrumento, e é um instrumento poderoso de acusação. Quem tem uma nota promissória alta para pagar, uma condenação terrível, se sente humilhado, calado, não tem alegria, não tem autoridade, não tem ousadia para fazer nada, porque ele está debaixo de dívida. Eu não sei se você já se encontrou em alguma situação assim. Eu me lembro de uma ocasião, de um primo meu, que ele estava devendo muita gente.
E ele era uma pessoa honesta, mas ele estava devendo muita gente. Eu andava muito perto dele. E ele fazia uma coisa, porque era uma tormenta. Porque o telefone tocava o dia inteiro com cobradores. E ele fazia assim. Eu trabalhei um pouco com ele na época. Então, de manhã, antes de sair, ele ligava para todos os cobradores. Eu estou aqui, estou te ligando, não vou fugir, estou trabalhando para tentar te pagar. Pegava o outro. Meu Deus. E assim era o dia dele. Trabalhar para tentar devagar e pagando as dívidas. Por quê? Porque tinha um monte de dívida para pagar. Mas mesmo assim, as pessoas não acreditavam. O telefone tocava o dia inteiro. Alguém, não precisa levantar a mão. Talvez você já passou por esse momento. Qual é o seu sentimento? O que causa uma dívida contra você? Eu já passei. Provavelmente, a maioria de nós tem algum tipo de dívida. Quando ela não está vencida, ela já não é muito boa. Às vezes é dívida de um carro que você paga, de uma casa, alguma situação. E você está pagando, então você está indo, você está vendo o fim ali. Não é? Mas quando tem dívidas que você não tem como pagar. O que acontece quando o telefone toca? Né? Outro dia alguém estava devendo para um irmão que estava emprestado, tinha emprestado um dinheiro para ele, não estava tendo condição de pagar, ele mandou um recado para esse irmão, dizendo, olha irmão, eu até vendi algo, mas eu tive que pagar primeiro. Ele escreveu bem assim, eu tive que pagar primeiro aquele que estava me matando. Me perdoe, eu estou trabalhando, eu vou te pagar também. Uau, eu li aquilo e falei, puxa, oh Deus, tem misericórdia. Porque quando se está debaixo de dívida, há uma culpa, há um peso, há um fardo, você não vive. O telefone toca, você gela, campainha toca, então misericórdia nessa época agora de Lava Jato. Esse negócio aqui está na moda no Brasil, ultimamente. E não é fácil, né? O camarada anda e diz, você está rindo de mim, hoje sou eu, amanhã é você, não é isso que disseram aí essa semana? Não é fácil realmente, porque a sensação de estar debaixo de uma dívida, ela destrói a vida de qualquer pessoa. E é isso que Paulo está mostrando para esses irmãos. Porque nessa cédula de dívida, se registra todas as nossas maldades, estão registradas todas as nossas mentiras, todas as nossas perversidades que nós praticamos ou que nós pensamos, e ela aponta para a destruição daquilo que ali consta. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 20, verso 12, ele mostra isso a respeito de todo homem. A Bíblia diz, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, nos autos. Todo homem tem um livro. Você tem um livro no céu, sabia? Lá no céu é como se tivesse uma, eu não sei, nunca estive lá, mas é como se tivesse uma grande biblioteca. E o seu livro está lá, o livro da sua vida. E a Bíblia diz que um dia, diante de Deus, todos os nossos livros serão abertos. E cada um será julgado segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Uau! Eu não quero nem pensar o que está escrito no meu. Eu posso imaginar, mas eu sou feliz porque a história vai terminar bem já já. Eu sei que está começando tenso, né? Você está aí pensando, meu Deus, como é que será que está esse livro meu?
Eu não vou te fazer essa pergunta tenebrosa, como está o seu livro? O que será que está escrito lá? Porque está escrito. A Bíblia diz que o homem dará conta de toda palavra frívola que ele disser. E diz mais, diz que com a medida que eu medir, eu serei medido. Não é fácil. Esse foi um versículo que mudou minha vida. Eu era uma pessoa muito dura. Até um dia que esse versículo me deu revelação. Ouvindo o pastor Aloysio, ele disse: você vai escolher como Deus quer te tratar naquele dia. Se você é duro com as pessoas, você determinou a maneira que Ele vai tratar você. Se você é gracioso, é assim que você vai ser tratado. Você escolhe a régua. E eu falei: ai, Jesus poderoso, vou mudar ela hoje. Sério, aquele dia, aquilo queimou no meu coração. Eu não quero ser tratado assim diante de Deus, eu quero graça e misericórdia. Então, escolha a sua régua, porque é fato, está aqui. Entretanto, aleluia, o apóstolo Paulo declara que Cristo riscou. Lembra do juiz? O que o juiz fazia quando o criminoso cumpria a pena? Ele pegava a caneta e riscava em cima das acusações. A Bíblia diz que Cristo riscou o escrito de dívida, tirando-o do meio de nós, cravando na cruz. Ou seja, Cristo, na sua morte, pagou a dívida que tínhamos contra Deus. Respira fundo aí, irmão. Você sabe qual foi a última palavra no Evangelho de João, capítulo 19, verso 30? Coloque aí para mim, acho que é lá mesmo. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse o quê? Sublinha aí para mim, irmão. Está consumado. Sabe o que significa? Tetelestai. Tudo pago. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Essa foi a última palavra. Uau! O que é isso, meu Deus? Se você estivesse na beira da sua morte, alguém dissesse para você: você tem o direito, antes de morrer, de dizer a sua última palavra. O que você diria? O que você deixaria para a humanidade ou para a sua família como última palavra? Deus escolheu deixar como última palavra para o ser humano: está tudo pago. Aleluia. Uau, meu Deus, eu sinto até arrepio. Está tudo pago, isso é maravilhoso demais. A última palavra: está tudo pago. E inclinando a cabeça, encerrou a sua vida na terra. Isso não pode ser visto de uma maneira simples. Consumado, tudo pago. Essa é a nossa verdadeira situação em Cristo, hoje, no que consiste a nossa vida diante de Deus. Não importa o que eu tenha feito, ou o que você tenha feito. Não importa a extensão, ou até mesmo a gravidade do seu pecado. Como está escrito em Romanos 8:1, por causa dessa palavra, não há nenhuma condenação para você. É o que a Bíblia está dizendo. Portanto, quando vier alguma lembrança ruim a cada manhã, porque a Bíblia diz que há um acusador que nos acusa de dia e de noite. Sabe o que o diabo faz todo dia? Joga na sua cara essa nota. Mas porque você não sabe, ou não tem a revelação, ou não acredita no que eu estou te contando aqui, você fica angustiado. O diabo é aquele cobrador que quer te matar, que te liga. E você sabe que está devendo. Então, quando o telefone toca, você sente angústia. É por isso que alguns irmãos acordam de manhã e sentem angústia. Não sabe do quê? Eu já senti isso. Você já acordou de manhã e do nada sentiu angústia?
Levanta a mão. Eu vou te contar o que é isso. Eu demorei a descobrir. Mas você sabia que a acusação que o diabo traz, ela muitas vezes também vem em forma de sensação? Então, quando você sentir angústia, de manhã ou qualquer hora, sem motivo aparente, pode dizer para Satanás: isso que você está me mostrando está cravado na cruz do Calvário. Eu rejeito a condenação agora. E você vai ver que imediatamente a sensação de angústia vai passar. Porque é o diabo te acusando, te cobrando algo que já está pago. Você sabe o que está escrito na Bíblia? O justo não teme as más notícias. Eu poderia dizer, o justo não teme as cobranças. Por quê? Porque ele sabe que não deve. Ele sabe que já está tudo pago. Então, quando o diabo vier trazer a lembrança de cobranças antigas, mas você fez aquilo, mas você pensou aquilo ontem, mas você falou daquela maneira. Lembra da cruz, aponta para a cruz, mostra o escrito para ele, diga tetelestai, diga para ele. Lembra da última palavra proferida a nosso respeito. Todos os nossos pecados foram perdoados pelo sangue do Cordeiro. Sangue este que riscou a cédula que nos era contrária, diz a Bíblia, nos livrando de uma vez por todas, de uma vez para sempre. Pastor, por que é importante viver uma vida sem culpa, sem condenação, sem dívidas diante de Deus? O que isso causa? Eu estava pesquisando sobre o que a culpa causa em nós, no nosso corpo, nosso ser. Culpa, eu estava vendo uma tradução, uma definição, é um sentimento de culpa. Que ele gera? Essa pesquisa diz, gera uma série de consequências negativas em diferentes áreas da nossa vida, e que muitas vezes nós nem imaginamos. Uma das coisas, por exemplo, que a culpa gera em você, é que ela é um poderoso gerador de autossabotagem, ou seja, você puxar o seu próprio tapete. Por quê? Para tentar pagar uma dívida consigo mesmo do que você fez. Então, uma mulher que fez um aborto, por exemplo, e ela se arrependeu, mas não tem mais jeito de trazer a criança de volta. Se ela não aceita o perdão de Deus, ela carrega uma culpa. E, portanto, ela vai tentar pagar isso inconscientemente todo o tempo. E ela vai ficar se auto-sabotando. Ela não, por exemplo, vai se dar o direito de ser feliz. Porque ela pensa, como que alguém que matou o próprio filho tem o direito de ser feliz? Não posso ser feliz. E você começa a se auto-sabotar contra você mesmo. Isso te leva à angústia, à depressão, pânico, insônia, tristeza, todo tipo de coisa ruim. Por quê? Porque você está debaixo de culpa. Você está debaixo de condenação. Quem está debaixo de dívida e tem um cobrador batendo na porta, ou fez algo muito errado que não tenha mais jeito de consertar, carrega uma culpa infernal, que vai produzir todo tipo de coisa ruim dentro de você. Agora, você faz ideia, o tanto de vezes que nós erramos na vida. Meu Deus, nosso caderno, nosso livro, se fosse olhar para a minha vida, tinha livro. Eu não tenho um livro da vida não, Adriana, eu tenho uma enciclopédia de pecados. Meu Deus do céu, misericórdia. Isso esmaga. A culpa, ela produz também autopunição. A pessoa começa a criar situações para se autopunir, seja na área financeira, relacionamento ou até saúde. É como se você dissesse para você mesmo, se eu cometi um erro, não posso ficar em paz. Não é justo errar
e continuar por aí me sentindo feliz. Eu mereço sofrer de alguma forma. Eu tenho que carregar essa culpa, esse arrependimento pelo resto da vida. Muitas vezes eu encontrei pessoas no encontro, ou até mesmo na igreja, que aceitaram perdoar outras pessoas, mas não conseguiam se perdoar. Porque eram mais justas do que Deus. Não é? E carregam um fardo terrível no seu coração. Isso é algo angustiante. Elas carregam esse fardo, não aceitam o perdão de Deus. Eu estava outro dia num restaurante, e na fila, eu encontrei, estava lá na fila, não sei o que aconteceu, um sujeito, eu nunca vi, surgiu o assunto lá de comida saudável, para ter saúde, vida longa e tal. Aí eu falei, eu até como saudável, falei para ele, mas eu não sei se eu sirvo de barão, porque eu como de tudo. Eu só não como cobra frita, que eu não gosto de cobra. Mas tudo que tem, assim, que me oferece, todo tipo de caça, eu como. E eu falei, mas eu vou falar uma coisa para o senhor, falei para ele. Não é comida saudável que faz ter vida longa. Porque eu conheço muita gente que come muito bem e morre cedo. Então, o que mata é a culpa. Ele me olhou assim. Porque não tinha nada a ver com a nossa conversa. Eu falei, eu vivo sem culpa. Então eu posso comer de tudo. Aí ele olhou para mim e falou assim, uai, e como é que faz? Eu falei, eu falei, agora nós vamos ter que sentar. Agora nós vamos ter que sentar para a gente conversar uma hora dessa, falei para ele, porque não dá para eu te falar aqui simplesmente andando na fila. Falei, mas tem uma pessoa que tira a culpa. E é disso que o senhor precisa saber, Jesus. Ele tira a culpa. E ele ficou me olhando, ficou em silêncio. Depois ele não sentou comigo, né? Estava com a família dele, mas deixei essa mensagem para ele. É interessante isso. Um dia eu encontrei uma pessoa também, no caixa do restaurante. Eu conhecia ele há muitos anos, quando eu ainda era jovem. Encontrei ele lá. E na hora de pagar a conta, eu peguei a conta da mão dele, juntei com a minha e falei, pode cobrar aqui no meu cartão as duas. E ele, como assim? Vai pagar minha conta? As pessoas não estão acostumadas a ninguém pagar a conta delas. Porque nesse mundo ninguém paga a conta do outro. Eu falei, eu vou pagar a sua conta. Eu não posso? E ele ficou me olhando. Eu falei, nossa, te encontrei. Deixa eu pagar a sua conta. Eu tive que convencer ele, Valéria. Eu falei, rapaz, que é isso? Nós somos amigos, daí. Aí depois ele descontraiu e falou, mas se eu soubesse, nós precisamos encontrar mais. Porque quando alguém paga a nossa conta assim do nada, não faz sentido na nossa cabeça cheia de justiça. Mas foi isso que Deus fez por nós. Você não pode, a culpa destrói a sua vida, meu irmão. Quem vive debaixo de culpa vive uma vida oprimida. Nada rompe, você não consegue descansar. Você tem tudo, mas não tem a paz que excede entendimento. Muitas pessoas oram, pastor, ora para eu conseguir dormir. Vou te falar, você sabe só tem um jeito de dormir. A Bíblia fala, como que diz o versículo do Salmo 4, verso 8. Em paz, aí o que acontece? Logo, pego no sono. Eu ronco. Para dormir tem que ter paz. Não tem jeito de dormir se não tiver paz. E é por isso que você tem que viver uma vida sem culpa. Porque sem culpa é que você vai ter paz. Não tem paz se você tiver culpa. Então, se você não tem culpa, você tem paz. Se você tem paz, você dorme. Você dorme. Veja,
A culpa, ela é terrível. É por isso que é comum, olha para cá, é comum a gente encontrar irmãos inseguros quanto ao fato de se sentirem plenamente perdoados por Deus. Há uma sensação, há uma pergunta, pastor, lá dentro de você tem algo dizendo, será que de fato eu sou plenamente perdoado? Será que isso é verdade? E é por isso que alguns irmãos, eles têm que orar 1, 2, 3, 4, 10 vezes o mesmo assunto, para ver se sente o perdão. Mas a Bíblia não diz que nós temos que sentir o perdão. A Bíblia diz que nós temos que crer que Ele nos perdoou. Mas por que você fica insistindo com Deus? Você sabia que uma vez que você confessa o seu pecado, Deus esquece? Mas como você está debaixo de culpa ainda, porque não teve a revelação, você volta. Aí você fala o assunto de novo com Deus. Porque o trem foi feio demais, né? Você acha que não lava de uma vez o sangue. Tem que dar muita lavada para ficar até sair tudo. Aí você fica voltando com Deus. Mas eu quero te falar que quando você volta para falar com Deus daquele assunto, eu acho que Deus fica olhando. Eu não estou entendendo. Que assunto é esse? Porque dos teus pecados passados, não me lembrarei mais. Você não tem que falar 2 vezes com Deus sobre o seu pecado. Pastor, foi muito sujo. Não há pecado sujo demais que Ele não possa lavar. Foi muito grande. Não há pecado grande demais que Ele não possa perdoar. A obra de Cristo foi suficiente. Tetelestai, está tudo pago. Você não tem que viver debaixo de culpa. É por isso que tem irmãos que vivem o tempo todo tendo que quebrar a maldição hereditária do passado. Porque cometeram pecados terríveis e eles não acreditam que a obra de Cristo foi suficiente para pagar aquele pecado que ele cometeu lá atrás ou que o seu avô cometeu lá atrás. E aí você fica o tempo todo fazendo quebra de maldição. O que é a quebra de maldição? A quebra de maldição é a tentativa de pagar uma dívida que você acha que em algum momento o diabo vai vir para cobrar a conta. E essa maldição vai te pegar. O que é a maldição? A Bíblia não diz que maldição, olha o que a Bíblia diz, maldição sem causa, não pega. É claro que não pega, porque não tem jeito de cobrar uma dívida que não existe. Não é? A maldição, o que é a maldição? É a cobrança de algo que foi feito. E tem que pagar. Então o diabo vem cobrar a conta. É isso que é uma maldição. Mas se eu não cometi nada, eu digo o quê? O senhor bateu na porta errada, deve ser a próxima. Mas não é aqui não? Não, aqui ó, eu tô com o escrito do juiz aqui, eu tô beleza. Vai para a próxima. Segue. Veja, eu não estou preocupado com isso, porque não consta nada para mim. Mas por que você fica o tempo todo quebrando maldição? Porque tem dívida. Na sua cabeça, tem dívida, não paga. Mas isso não combina com o Novo Testamento. Porque a Bíblia fala que Ele apagou o escrito de dívida. Se não há culpa, não há condenação, não há maldição. Nenhuma maldição pode vir sobre quem não tem dívida com Deus. Quando a Bíblia diz que você é justo, ela não está dizendo que você é apenas perdoado. Existe uma diferença entre perdoado e justificado. Perdoado é, você devia, esquece, está perdoado. Justo é, para mim, nunca pecou. A Bíblia fala que você morreu em Cristo. Aquela pessoa que aprontou as confusões tem apenas o mesmo nome que você. Mas você é uma nova criatura. Nasceu noutra família. E nessa família, o nosso Pai que é Deus, não tem maldição nela. Você não precisa ficar indo em tudo quanto é corrente de quebra de maldição mais. Aleluia. Hoje a revelação da palavra vai te libertar desses temores e medos que deve ser alguma maldição. Aí você fica, não, amém, o pastor falou, glória a Deus. Aí qualquer coisa, qualquer ventinho que sopra, bateu o carro, aconteceu um probleminha, ou com um irmão, foi assaltado, deve ser alguma brecha.
Deve ser alguma maldição do meu tataravô. Nós fazemos isso com quem está indo no encontro, porque ele está convertendo lá. Acabou. Só aquele dia. Passou para dentro, nasceu na família. Acabou. Você não tem mais. Quando acontecer isso, Deus te livre. Mas, como irmão, roubou meu carro? Vamos para a delegacia? Não, vamos para a célula tomar lanche. Oh Deus, me dá uma fé, eu fiquei, falei, meu Deus poderoso, porque eu sou pecador demais, Jesus amado. Eu fui roubado do meu computador, indo para outra, de uma conferência para outra. Aí eu não fui, eu tive que adiar o voo para fazer ocorrência. Eu tinha que ter ido pregar, né? O irmão foi para a célula, eu fui para a polícia. Sou pecador demais. Ainda bem que Deus me ama assim mesmo. Mas ele está certo, porque quem não tem dívida não tem maldição. Glória a Deus. O sangue riscou. E você não pode viver debaixo disso. Você não tem que viver debaixo dessa prática. A Bíblia diz que Paulo afirma, no capítulo 15, verso 2 de Colossenses, coloca aí para mim, Colossenses 2,15, que a dívida foi cancelada, mas ele fala mais. Coloca o 14, desce um pouquinho, 14 e 15. Tendo cancelado, olha o que aconteceu, gente, acompanha. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente cravando na cruz. Continua o texto. Porque uma coisa está ligada com a outra, que eu acabei de falar da maldição. Você acha que o diabo em algum momento vai vir cobrar a conta porque tem brecha na sua vida. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse texto, ele está fazendo parte aqui. Ou seja, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o cobrador foi totalmente despojado. Paulo, no primeiro versículo, ele usa uma figura jurídica, ok? Ele usa uma figura jurídica, que os irmãos conheciam da época. Que era o que, gente? A cédula de dívida que um criminoso tinha, e que o juiz vinha e riscava, e escrevia tetelestais, está tudo pago, está liberado, pode ir em paz. Mas agora ele muda a figura. Agora ele usa no verso 15 um exemplo da guerra, do exército. Ele vai mudar a situação, ele usa uma realidade militar, que também era muito usada naquela época. O que está acontecendo que Paulo está dizendo aqui? Quando um exército guerreava com o outro, olha o que acontecia. E um exército vencia o outro. O que eles faziam? Eles pegavam todos aqueles soldados do exército vencido, e eles então acorrentavam eles, e eles eram levados como prêmio de guerra. Eles entravam num chamado desfile triunfal pela cidade, e eles punham os inimigos vencidos, totalmente derrotados, tiravam tudo que eles tinham, até a roupa, e eles eram expostos nus, publicamente, ao desprezo, para dizer: esse inimigo está totalmente vencido, derrotado, humilhado, exposto, acabado, impossível de fazer qualquer coisa contra nós. Essa é a situação. Paulo usa esse exemplo militar para mostrar como ficou o diabo diante da sua dívida paga. A Bíblia fala que lá na cruz, o Senhor não apenas quitou a sua nota promissória, mas Ele pegou o seu cobrador e o expôs publicamente, humilhou, tirou a roupa, mostrou que não tem poder mais nenhum na sua vida, nenhum, está completamente vencido. Diga glória a Deus. Você não tem
mais motivo para temer o seu inimigo. Isso é impressionante. Essa palavra no grego significa zombar, desmascarar. Essa exibição pública é um opróbrio público. É a condição que Satanás está hoje, de desarmado, despido, humilhado, envergonhado, totalmente subjugado, exposto. A Bíblia fala que Cristo fez isso. Essa é a ideia que Paulo está mostrando do nosso inimigo. Essa é a postura de fé. Quando eu estou posicionado neste lugar, é assim que Satanás vai estar. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, verso 20, que Cristo fez dos seus inimigos o estrado dos seus pés. Estrado dos seus pés, é o lugar para você passar e pisar em cima. Olha o que diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e o fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Uma vez que você não tem mais dívida para ser cobrada, o cobrador está desempregado. Ele vem para cobrar, mas o que você precisa mostrar é que essa nota agora está com essa assinatura: justificado. O juiz escreveu, está tudo certo. Não tem mais direito sobre mim. Ah, mas você acabou de fazer. Inclusive, se acontecer de eu fazer amanhã também. Pastor, você está falando agora que a gente pode viver à vontade no pecado? Não, quem nasceu de Deus não vive na prática do pecado. O pecado é um fardo na sua vida. É uma tragédia. Eu só estou dizendo que caso aconteça a tragédia, que não deveria, porque pela graça de Deus você não precisa mais ser escravo do pecado. Porque quando a tentação vier, não tente vencer a tentação. Apenas levante a mão e fala: Pai, eu estou sendo tentado, o Senhor sabe. Mas o Senhor, pela sua graça, me colocou dentro do Senhor. E o velho homem que pecava morreu. Eu sou um novo homem. E eu não vou tentar fazer isso na força do meu braço. Eu creio na tua palavra. Eu declaro que eu sou liberto. Que eu sei disso, como está escrito lá em Romanos capítulo 6, verso 6. Sabendo isso, que foi crucificado com Cristo Jesus, o meu velho homem, para que o corpo do pecado fosse destruído e eu não sirva mais o pecado como escravo. Eu creio nessa palavra, por isso eu creio que eu não vou cair. Pronto. Você vai ver o milagre. Mas enquanto você fica tentando, eu vou jejuar para ser liberto, eu vou fazer para ser liberto. Não, você não jejua para ser liberto. Você jejua e ora para ter revelação de que já foi. Tem irmãos que são como aquele passarinho dentro da gaiola com a portinha aberta, tentando sair. Porque você precisa de luz, da revelação de Deus. Você não tem mais que viver isso. Como se não bastasse o perdão total, ele faz questão de dizer que a sua morte na cruz não apenas pagou a dívida, como também derrotou definitivamente o seu inimigo. Ou seja, o diabo perdeu todo o seu despojo de guerra, perdeu a sua autoridade, perdeu tudo. Meu irmão, eu vou ser honesto com você. O diabo, em relação a nós, crentes, nascidos de novo, o diabo só tem poder contra a sua vida, o poder que você der para ele. Como assim, pastor? Sim, o fato de você não crer no que Jesus fez. Quando você não crê, você sai da posição da vitória. Se você está tentando resolver sua luta com o diabo, na sua força, no seu argumento, não sou tão mal assim, aí você vai ser vencido. Então não dê poder para ele, porque ele não tem. Ele foi completamente despojado. Quando estão me entendendo, diga amém.
Não é uma questão do que eu fiz, mas do que o Senhor fez. A Bíblia fala que Jesus quitou a nota promissória. Volta lá para o nosso texto de Colossenses 2:13. Então, como eu disse para você, ele estava dizendo: e a vós outros que estáveis mortos em vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Provavelmente, como eu disse, a maioria de nós tem alguma dívida. Mas você sabe, olha para cá, quando você tem uma dívida, né, de um carro, de uma casa que você está pagando, você está vendo que ali na frente, logo, logo, vai acabar quitando, e você vai ficar feliz, aleluia. Quantos aqui já quitaram algum carnê? Eu já quitei carnê. É bom, né? É bom demais. Aleluia. Mas e quando você tem uma dívida impagável? O que você sente? Angústia. E o pior, e quando o seu, olha para cá, e quando o seu carnê é uma dívida impagável, e a consequência não é apenas a perda dos seus bens, e a consequência não é apenas a prisão, mas é a morte e a condenação eterna no inferno. Agora eu estou te dando peso, para você entender que tamanho era a sua dívida, porque talvez você não sabe que tamanho era a sua dívida. Você está achando que a sua dívida foi brincadeirinha. Não, a Bíblia diz que todo homem pecou, está condenado ao inferno. A dívida que constava contra nós, por causa dos nossos delitos e pecados, por causa das nossas transgressões, não apenas era impagável, não apenas nos condenava, não apenas nos colocava em prisão, mas estava escrito que a condenação por não pagar essa dívida seria a morte, e a morte eterna no inferno. Essa era a dívida. É necessário colocar o peso certo da dívida que a gente tinha, para saber do que nós fomos perdoados, para saber do que Deus fez lá na cruz. Agora, preste atenção, Deus não empurrou para debaixo do tapete, não. A Bíblia, Jesus, no Velho Testamento, a lei veio fazendo isso através dos sacerdotes. Essa nota promissória tinha, aqui ó, se você pegar, tinha uma avalista. Daqui a pouco eu vou te dar uma notinha dessa. Tinha uma avalista, Jesus Cristo. Antes de vir, ele era o avalista. E ele fazia isso nos sacrifícios. Mas vindo, ele destaca aqui. Ele quita. Ele paga. Você sabe, Paulo faz isso como Filemão. Lembra que Filemão era um preso? No verso 17, 19 de Filemão, ele fala lá para o irmão: se portanto me consideras companheiro, recebe-o, Filemão, como se fosse a mim mesmo. Na verdade não Filemão, ele está falando para Filemão. E se algum dano te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei. Falando a respeito do irmão Onésimo. Era o Onésimo, né? Era uma nota promissória. Paulo falou o quê? Se o Onésimo te fez algum mal, Filemão, escreve aí. Eu de próprio punho estou dizendo, eu vou pagar. Pode receber ele. Jesus, antes de vir, ele fez essa nota. Ele falou: Pai, se esse povo te deve alguma coisa, eu assino, eu pagarei. E lá na cruz ele pagou. Lá na cruz ele quitou a dívida. Foi isso que ele fez. Ele quitou a nossa nota promissória. Ele tirou tudo que constava contra nós. A maneira de Deus, essa palavra cancelado significa apagar ou limpar. Isaías 43, 25 diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. É como se tivesse um quadro de escola escrito todas as suas dívidas, e ele pega e fala: eu apaguei.
o escrito de dívida. Mas ele apagou de que maneira? Pregando a nota promissória na cruz. Você sabe, quando Jesus foi morto na cruz, tinha uma plaquinha lá em cima, não tinha? Sabe o que era aquela plaquinha? Era a acusação dele. Naquele dia não tinha só a acusação dele, tinha a sua também. Tinha a sua nota promissória. Ele estava morrendo por causa de mim e de você, para quitar todas essas dívidas. A dívida foi paga. A dívida foi paga. E uma vez libertos, eu não tenho que viver novamente debaixo dessa escravidão. Eu quero encerrar, quero pedir à equipe de louvor. E eu quero pedir aos servos também, vamos ficar de pé. Eu vou entregar para você uma nota promissória. Nós vamos encerrar hoje fazendo um ato profético. Então os servos rapidinho vão entregar para você uma nota promissória e um adesivo desse aqui. E você vai pegar e espere que eu vou te falar o que nós vamos fazer. Quando você pegar, você se assenta para eu saber que você pegou, tá bom? Rapidinho, servos, que eu não posso, os pastores ajudam o servo. Você pega uma nota promissória e se assenta. Pega só para você, não leva para a sua célula não. Já vai entregar os dois. Ele não está cortado, né? Vai ter que... Tem que dividir. Pode destacar, porque ele está de 3 aí, a nota, o justificado não veio cortado, infelizmente. Não converse. Aleluia. Assim que você pegar, você se assenta, por favor. Aleluia. Todo mundo recebeu? Então vamos ficar de pé novamente agora. Olha para cá, amém? Vamos pedir silêncio? Olha para cá agora, enquanto o teclado continua tocando. Eu me lembrei de uma história. Olha para cá. De um irmão muito precioso que andava junto com outro irmão que ele amava muito. E esse irmão adulterou, ele traiu a sua mulher, e ele era pastor, e o casamento dele acabou, o ministério acabou, e aquele pastor, que era amigo dele, se arrependeu profundamente, mas ele tentava consolar aquele pastor amigo dele, mas nada que ele fazia consolava aquele homem que havia traído a sua mulher. Nada. E ele
começou então a orar, falar: Deus, o que eu posso falar para o meu amigo, para que ele possa aceitar o seu perdão e saber que não precisa mais viver debaixo dessa culpa tão terrível. E ele estava orando insistentemente para Deus falar com ele. E numa noite que ele estava dormindo, ele teve um sonho. Esse irmão, que era amigo do pastor que tinha pecado, mais baixo para mim. E no sonho ele chegou no céu, diante de uma grande biblioteca. Era a dita que eu te falei. A biblioteca, ele perguntou para um anjo que veio atendê-lo: o que é isso? Ele falou que é a biblioteca do céu, e aqui estão os livros de registro de todos os homens da terra. E ele ficou assustado com aquilo, e ele falou: e eu posso ver algum livro? Pois não. Ele falou: eu queria ver um livro de um amigo meu. E pediu o livro daquele pastor que tinha adulterado, tinha pecado, amigo dele. E o anjo trouxe, e ele abriu o livro, e ele começou a ler. E no livro estava escrito no dia que ele nasceu, família alegrou, dia que ele foi crescendo, a escola, aprendeu a andar, aprendeu a falar, tudo estava escrito lá. Aí estava escrito o dia que ele se converteu, estava escrito o dia que ele foi ordenado. Mas à medida que ele ia virando o livro, ele fala que no sonho ele começou a ter uma angústia no coração, um medo, porque estava chegando o dia do pecado. E ele não sabia o que estaria escrito lá. E quando ele abriu, aquele dia fatídico, ele assustou, porque aquele dia estava em branco. E ele chamou o anjo. Ele falou: escuta, por favor, eu não estou entendendo. Por que esse dia está em branco? Não tem nada escrito aqui. Eu sei que dia é esse. Por que não tem nada? O anjo disse assim: porque aquilo que o sangue de Jesus lavou, não há memória diante de Deus. Não há memória diante de Deus. Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Eu gostaria que você pegasse a sua nota promissória. Me dá uma nota nova aí. Eu gosto de nota nova. Você vai... O adesivo é maior do que ela, mas não tem problema não. Você pode dobrar as bordas. Porque a justiça é maior do que a condenação. Você dobra assim. Essa era o escrito de dívida que constava contra você. Eu acho que eu vou mandar fazer um quadro para pôr lá em casa. Cola o seu adesivo. Você vai levantar esse adesivo, essa nota promissória para o céu. Coloca para mim Colossenses 2:14. Aleluia. Erga bem alto, erga bem alto. Vamos cantar. E depois a gente vai fazer uma confissão. Mas eu quero que você cante com essa nota promissória erguida para o céu, para o mundo espiritual ver. Pode colocar a letra. Minhas dores e aflições lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago.
seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministério da palavra videira @gmail.com.